Olá! Bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe sua vida, sua família, tá bom? Hoje eu quero falar da minha xará, Andrea Barnes. Você já ouviu falar? Já ouviu falar dela? Então, vou contar a historinha dela. Vou ler aqui nas minhas anotações, tá bom? Repara não. Então vamos lá. Ela foi a primeira pessoa supostamente a colocar a mão lá no domo celestial. Então, a historinha dela é o seguinte: Antártida, frio, né? Desolada, parece infinita. Em 3 de dezembro de 1961, uma mulher de 63 anos chamada Andrea Barnes, minha xará, foi sozinha. Foi sozinha para aquela barreira de gelo, aquele paredão de gelo lá na Antártida. Em 18 de dezembro de 1800, cismei com 1800. Em 18 de dezembro de 1961, o clima virou em seu desfavor e na semana seguinte, no Natal, perdeu contato com o rádio e ninguém mais viu a senhorita Barnes. Essa foi a última etapa de uma jornada que começou para ela quase meio século antes. Uma viagem que mostra um aparente fracasso. Ela não tinha conseguido mostrar ao mundo que a Terra é plana. O debate sobre terra plana, terra esférica, né, da forma da Terra, já é antigo. Tá? Terminou naquela época, que continua, né? Terminou então lá naquela época, quando a Igreja Anglicana foi estabelecida por lei durante o século XVI. Rejeitou muitas leis estabelecidas pela antiga Igreja Católica. E para aparecer progressiva, ela adotou conceitos científicos radicais prevalentes na época, incluindo a teoria da Terra esférica de Copérnico. Por esta aprovação, essa teoria foi introduzida nas escolas, que em seguida foram em grande parte controladas pela igreja. É ensinado até nos dias de hoje, né? E os alunos aceitam sem fazer nenhum questionamento, sem qualquer veracidade. Andrea Barnes não foi como uma dessas estudantes. Ela não aceitou tudo aquilo que colocavam para ela. Ela queria saber por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Andrea Barnes, nascida em uma família de fazendeiros de Ontário, em 1898, Andrea era uma criança brilhante. Passou a parte de seu tempo aprendendo sobre o mundo ao seu redor. Ela estava sempre curiosa e precoce. E para o desgosto dos seus professores, ela acreditava firmemente que o conceito globular da Terra não fazia sentido e era facilmente refutada. E eu estou lendo aqui no meu caderno, nas minhas anotações. E vocês não vão reparar. Vamos continuar a história. Muitos cientistas concordaram com ela e reuniram provas para continuar o seu trabalho. Na adolescência, minha xará, né? Ela teve um irmão, né, chamado Andy. Seu irmão Andy já havia decidido dirigir sua carreira no transporte. Muitas de suas amigas haviam se tornado enfermeiras, né? Mas Andrea dedicou seu tempo para explorar o mundo ao seu redor. Agora falei direito. E fazer perguntas. Ela só vivia fazendo pergunta. Ela se opôs veemente ao uso de globos em escolas. Ela se opôs ao uso de globo de escola. Nessa escola aqui não pode, na minha escola não. Ela se opôs veemente ao uso de globos em escolas e formou um grupo para protestar e descreveu o globo como um monte de porcarias do momento. Palavras dela, entre aspas. Eles estavam demonstrando que pensavam de maneira simbólica, tá? Mas Andréa rapidamente percebeu que a única maneira de fazer as pessoas ouvirem era viajar para a borda do mundo e trazer de volta as provas. Consequentemente, no dia de seu aniversário de 16 anos, ela meteu o pé para a Antártida, rumo à Antártida, e lá foi ela. Andrea tentou levantar fundos. Ela tentou levantar fundos para uma grande expedição, mas o seu caso passou para o segundo plano por causa do início da Primeira Guerra Mundial. Aí, no caso, ela tinha que se manter no planeta, né? Se manter ali, não morrer. Aí, quando começou a Primeira Guerra Mundial, atrapalhou os planos dela, mas ela não desistiu.
Em outubro de 1929, Andrea tentou novamente atrair a atenção do mundo sobre a controvérsia, provando que o conceito de rotação da Terra era absolutamente sem sentido. O argumento era que se uma aeronave decolou na Inglaterra e ficou absolutamente estática, considerando que a segunda teoria, a Terra deveria girar e Nova York aparecer no horizonte por volta de 4 ou 5 horas mais tarde, ou seja, se a Terra realmente girasse, né? Nova York iria aparecer no horizonte lá por volta de 4 ou 5 horas da tarde. Só que isso não aconteceu. Ficou tudo parado na Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra apareceu visível o tempo todo. A aeronave ficou sem combustível e foi forçada a pousar. Ou seja, com aquilo ali, ela mostrou que a Terra não estava girando. Andrea insistiu e conseguiu uma prova. Valeu, Andrea. Mas Nova York não estava prestando atenção naquele dia, porque a quebra da bolsa havia monopolizado as manchetes no momento e nos próximos meses. Aí caiu a bolsa, o pessoal ficou desesperado, falou em dinheiro, o pessoal fica doido, né? Só que aí Andrea havia roubado a cena novamente. Em novembro de 1938, Andrea estava preparando a segunda tentativa de alcançar a borda. Um consórcio financeiro colocou à sua disposição uma aeronave e também uma tripulação para ela fazer uma tentativa digna. Assim, mais uma vez otimista, Andrea se encontrava na Antártida. Olha ela lá de novo. E mais uma vez, o destino estava contra ela. Uma nevasca inesperada de primavera pegou-o de surpresa e eles foram incapazes de deixar o acampamento base ali, né, quando eles chegaram na Antártida, e muito menos ir para a borda, lá para os paredões de gelo. Toda a tripulação estava perto de ser exterminada. Esta foi a última tentativa de Andrea, até que 23 anos depois, quando foi sozinha em um trenó em 1961, ela estava com 63 anos. Até recentemente, era o fim da história, porque aí ela foi, né, como eu comecei a falar, aí foi e perdeu o contato com ela. Sumiu do mapa. Um mistério. Tcharam, tcharam. No início de 1990, um pesquisador com base na Antártida para estudar o clima encontrou um trenó sob um monte de neve. Esse trenó estava com pouco combustível não, né? Um pouco combustível e não havia vestígios de Andrea em nenhum lugar. Ou seja, estava o trenó, estavam as coisas dela, mas ela desapareceu. Mas esse pesquisador, ele achou uma câmera e uma mensagem. Faz de conta que essa aqui é a mensagem lá que estava na câmera. Aí o pesquisador foi e abriu a mensagem no bilhetinho que estava lá junto, lá. E estava escrito assim: eu fui lá. O debate está finalmente terminado. Assinado Andrea Barnes. O bilhete sobreviveu ao gelo por quase 30 anos. O bilhetinho dela sobreviveu lá naquele gelo todo, né? Por quase 30 anos. E diz, né? É dito lá na história lá, que infelizmente o pesquisador abriu indevidamente a câmera e expôs o filme de dentro. As imagens foram perdidas e a viagem da senhorita Barnes permanece em volta de um mistério. Não houve descrição do que tinha visto ou quão longe ela foi, mas se quisermos acreditar na mensagem, Andrea Barnes foi provavelmente a primeira pessoa na história a visitar a borda da Terra. Agora cá comigo aqui. Eu li a historinha para vocês, né? O cara era pesquisador. Tinha base na Antártida, esse pesquisador aí. O cara era pesquisador, estava com base na Antártida, estava pesquisando sobre o clima. O cara sabia, né, que se abrisse a máquina ia perder filme. Você acha que o cara fez isso? Ele estava obedecendo ordens e ele não pôde mostrar o que ele achou. Então falaram para que, né, para poder... Ele achou o trenó com as coisas dela, mas ela sumiu, desapareceu. Se ela tivesse morta ali por causa do gelo, do frio, estaria morta lá. Estaria caída lá, estaria congelada lá.
Mas ela sumiu, desapareceu, foi arrebatada, né? E ele achou a câmera e o bilhete. Poxa, se o cara é um pesquisador, né, do clima e tal, tem base lá na Antártida, o cara, ele tem noção, né? Ele tem ideia de que pegar uma câmera e abrir vai perder o filme. Eu acredito que ele não fez isso. Eu acredito que foi tudo mesmo assim. Provavelmente foi proibido de mostrar o que ele achou, para que continuasse esse mistério, para que as pessoas não soubessem daquilo lá, a respeito da borda da Terra. Eu particularmente acho assim, de repente você pode não concordar comigo, mas eu acho que esse cara aí que achou o trenó, ele foi induzido a falar que perdeu-se. Eu abri a máquina e aí perdi o filme. Uma descoberta dessas, um cara que é pesquisador, uma descoberta dessa, se acha que ele vai fazer isso? Pode ter perdido o filme também de uma outra forma, não sei. Mas se a pessoa é pesquisadora, ele encontra, provavelmente já sabia da história dela. Acredito eu, né? Se ele estava na Antártida, né? Geralmente a pessoa vai para um lugar, se vai pesquisar sobre algum lugar, ele procura saber o que acontece, o que tem naquele lugar, o que já aconteceu, enfim. E falou que o filme, né, se perdeu, que ele abriu indevidamente. Eu acredito que ele sabia, eu acredito que ele foi proibido de contar, eu acredito que o filme pode não ter se perdido, mas simplesmente foi, né, escondido da humanidade. Eu acredito que esse pesquisador talvez não tenha perdido as imagens, eu acredito que talvez ele tenha sido proibido de revelá-las. Revelar ao mundo que realmente existe um domo, que realmente você não está largado no espaço, enfim. Essa história para mim está muito mal contada, mas o bilhetinho que ela deixou, eu fui lá. O debate está finalmente terminado. Assinado Andrea Barnes. Até o bilhetinho é muito estranho. O debate está finalmente terminado. Eu fui lá. Dá a entender que realmente ela foi lá e resolveu a questão, mas ela não escreveu aqui. Realmente tem. Ela não... E quisermos acreditar na mensagem que ela deixou, provavelmente foi a primeira. Provavelmente foi a primeira pessoa na história a visitar lá a borda, os paredões de gelo lá da Antártida lá. Então fica mais essa informação para vocês. A minha xará foi a primeira pessoa a tocar lá, naquela borda lá nos paredões de gelo. O sumiço dela foi um mistério. A máquina que o pesquisador falou que achou e sem querer abriu e estragou o filme, né? E achou esse bilhetinho que durou 30 anos. Bom, fica essa informação para vocês, tá bom? Se eu encontrar mais informações eu passo. E se você sabia, beleza? Se você não sabia, é legal ficar sabendo. E uma ótima semana para você. Que Deus abençoe.